Ok, daqui é o professor Tomás mais uma vez. Dando sequência, vamos então continuar o CRUD. Bem, para avançar, vamos começar por adicionar um novo parâmetro de entrada no método salvar estudantes e vamos fazê-lo da seguinte maneira. O tipo vai ser long. Long é um número, assim como os inteiros, porém o long possui um tamanho maior. Okay? Um tamanho maior. Ele, por defeito, é criado aí com um tamanho, uma extensão de 20 caracteres. Os inteiros são criados com uma extensão de 11 números, 11 dígitos. Muito bem. Então, o long ID vai representar o ID de um estudante. Okay? Vamos adicionar a seguinte lógica. No método salvar estudante, que recebe os valores da interface, se recebermos um valor de um ID, então nós vamos entender que algum estudante está a ser editado, ok? Como é que isso vai acontecer? Vamos lá. If, vamos mudar aqui, vamos começar na verdade por alterar aqui. Estudante, novo estudante, vamos declará-lo cá em cima, vai ser igual, vamos dizer estudante, ponto, reparem nesta forma de buscar um valor, pesquisar um valor na base de dados, através do ID. Vocês lembram? O ID é a chave primária dos nossos modelos, certo? Ok, nós vamos pesquisar um estudante que possua um certo ID. Então, estudante, novo estudante, igual a estudante. Estamos efetivamente a criar o estudante, porém, esse estudante que estamos a criar, que estamos a criar na memória do computador, o seu valor será um estudante que já existe na base de dados. Então, ótimo. Então buscamos. Vamos dizer, se novo estudante for igual a null, null significa vazio. Se um estudante é igual a null, null em português é nulo, não é? Nulo, é vazio, não existe. Então, se o novo estudante que nós fomos buscar na base de dados não existe, então nós vamos fazer o quê? Vamos instanciar do zero um novo estudante. Novo estudante vai ser igual a new estudante com o nome, o sexo, a turma e o resto dos parâmetros. Até ali. Porém, se não for novo, o estudante, o que é que nós vamos fazer? Ele já existe, porém, supomos que os parâmetros dele foram editados, foram alterados. Assim sendo, nós vamos alterar os valores dele, ok? E como fazemos isso? Vocês lembram os métodos para acedermos os atributos privados do método? Vamos aqui voltar. Nós temos os métodos do estudante e eles são privados, não é? Aqui estão. Porém, nós criamos os métodos que vão servir para modificá-los. Nós temos os gets para recuperar os valores e temos os sets para introduzir. Agora sim, vamos fazer uso do método set para modificar o nome
ou o parâmetro, o atributo específico ou em referência do estudante. Então, novo estudante, ponto, set. Set. Vamos começar com o nome. Set nome vai ser o nome, ou seja, set nome significa definir o nome. O nome do novo estudante vai ser igual ao quê? Ao nome que está a vir como parâmetro. Vamos fazer isso para os outros valores. Novo estudante, sexo. Não get, mas sim set. Set sexo. Novo estudante, set turma. Novo estudante, ponto, set especialidade. Novo estudante, set número de projetos. E novo estudante, set média. Muito bem. Feito então este save, agora, feito esta alteração, agora sim deixamos que aconteça a linha a seguir. Novo estudante. Nós fizemos a alteração, porém não fizemos a gravação na base de dados. Chegando até aqui na linha número 34, uma das duas aconteceu. Ou um novo estudante foi criado do zero, ok? Ou um estudante já existente teve os seus dados alterados ou atualizados. Muito bem, até aqui na linha 32. Então, na linha 34, o passo a seguir que nos resta é confirmar na base de dados que, quer seja uma ou a outra opção, os novos dados estejam gravados na base de dados. Então, mantemos a linha novo estudante.save. Ótimo. E por fim, ainda realizamos a chamada do método listar estudantes. Até aí, a lógica do nosso método salvar estudante para editar está pronta. Ótimo. Vamos seguir. E vamos fazer também uma modificação na nossa tela. Bem, o que é que nós queremos? Nós queremos que ao clicar no nome de um estudante, nos leve para a janela de registar o estudante, porém não nos leve para a janela vazia, conforme está, mas com os dados do estudante que vai ser editado. Isto para nós podermos fazer a alteração. Assim sendo, faremos o seguinte. No HTML existe a tag que nós já usamos no menu A. É um link, não é? Então nós queremos que nos leve para um caminho, para uma rota. Ou seja, o link também, à semelhança do form que nós vimos na aula anterior, ele aponta para alguma rota ou para algum método qualquer numa classe no servidor. Portanto, o processo de especificar a rota é igual. Nós dizemos o nome da classe destinatária, estudantes, não é? E o nome do método. Qual é o nome do método? Se nós queremos abrir a tela a tela registar estudante, qual é o nome do método? Nós podemos inclusive tirar daqui o caminho. Reparem, estudantes barra tela de registar. Ou podemos olhar aqui, public static void, tela de registar. A tela de registar é o método, tela de registar é o nome do método dentro da classe estudantes destinatária. Então, nós vamos colocar aqui na rota estudantes.tela de registar. Porém, nós vamos ter que fazer mais uma modificação. Queremos que na tela de registar saiba-se
quem é o estudante. Então, entre parênteses, nós vamos colocar aqui a chamada ou a leitura do ID do estudante. Portanto, fica tela de registar e mandamos como valor, como um parâmetro de entrada para o método tela de registar, o ID do estudante selecionado. Ótimo. Bem, o nosso A precisa de abrir e fechar. Para ficar menos complexo, eu vou criar aqui parágrafo. Ok. Assim está mais organizado. Então, o nosso A, mais uma vez, vai levar para a tela de registar e levando o ID do estudante. Muito bem. Se nós estamos a enviar um parâmetro de entrada para a tela de registar precisa estar modificado também. Reparem que aqui não tem nenhum parâmetro de entrada definido. Nós vamos definir long ID. Ok, mas para que é que vai servir este long ID? Bem, nós queremos que o tela de registar renderize a tela com um valor, certo? Ok, então ele precisa precisa conhecer o valor, e o valor não é simplesmente o ID, mas é mesmo um estudante que precisa ser modificado. Então, este método vai ter que passar a enviar o valor na tela. Por isso, vamos fazer o seguinte: estudante, estamos a declarar estudante, estamos a criar um estudante. Vamos dizer estudante editar vai ser igual. Supostamente este estudante já existe na base de dados, então só precisamos buscá-lo. Estudante.find by ID e informamos o ID. Estudante editar, estamos a colocar na memória do computador. Memória é a memória de processamento, não é? Memória RAM. Então, estudante igual a estudante find by ID, ok? Temos o estudante. Agora, simplesmente precisamos mandar ele para a tela. Então, fazemos isto. Estudante editar. Enviamos para a tela por via do método render. Muito bem. Então, agora sim podemos assumir que o método tela de registrar está a receber um ID e, por sua vez, está a fornecer o estudante que vai ser editado até a própria tela. Mas será que acabou? Vamos testar. Listar estudantes. Temos algum erro. Template compilation error. Does not compile, expecting found. Temos aí algum probleminha nos nossos caracteres. Vamos lá verificar. Lista de estudantes. Então, aqui temos uma chaveta a mais. Precisamos ter muita atenção. Reparem que o play, ele sempre nos diz, no erro, nos diz o tipo de erro, é um erro de template compilation, ou seja, a construção da tela falhou, e nos diz quem falhou, exatamente o caminho correto. App views estudantes, listar estudantes, não compila, ainda nos diz, esperava chaveta e encontrou parênteses. Ele é muito útil nesse sentido. E ele diz perto da linha 22. Então ele sublinha aqui a linha 22 e nos mostra exatamente a linha que nós temos que verificar. Extremamente útil, não é? Extremamente prático. Vamos atualizar. De novo. Unexpected token cada estudante. Vamos lá ver. Tela listar estudante. Bem,
é o seguinte, não precisamos colocar isto, não precisamos, quando nós já abrimos esta tag, com estes símbolos do Groovy, então já estamos dentro do espaço do Groovy, não precisamos voltar a abrir com o cifrão para aceder o parâmetro do estudante. Pois, exatamente. Então, agora podemos perceber que os nomes estão clicáveis, não é? Então, o que é que acontece se clicarmos num nome? Aconteceu alguma coisa. Reparem aqui no caminho, temos tela de registrar, ID igual a estudante e depois temos aqui algum valor. Porém, não vemos nenhuma mudança aqui. Não vemos nenhuma mudança. Bem, vamos fazer então na próxima aula a sequência para entendermos o fim dessa operação. Até lá.